cada vez que a gente formula, e isso que a gente viu no século XVIII, do século XVIII até o século XX, a gente viu cada vez que eu formulo um conceito fixo, ideológico, da sociedade futura que eu quero, eu começo a me desligar da parte mais transformativa, da parte mais interessante. E todas essas revoluções e todas essas pessoas sofrendo e dedicando suas vidas e às vezes perdendo suas vidas. E aí a mudança acontece e, bom, é a mesma coisa de antes, só com outras pessoas sentadas nas cadeiras de poder, né? O processo é a parte mais interessante. A vida que eu quero, né? A sociedade que eu quero, eu não sei qual é ainda. Porque a graça é que a gente vai descobrir isso e co-construir isso juntos. E vamos continuar construindo isso juntos depois. Não tem um fim, não tem um resultado, não tem, portanto, um ponto fixo a partir do qual eu posso definir o que aconteceu ou eu posso planejar o que vai acontecer próximo. Eu estou descobrindo junto contigo. E uma das maneiras que eu sei disso é o próprio tédio. O tédio é um fabuloso professor disso. Porque eu estou procurando aquilo que tem, não que é divertido nesse sentido superficial, né? Mas aquilo que espanta o tédio. Aquilo que traz a vida de volta. Eu acho que tem perguntas que são bons demais para serem estragados com respostas. Perguntas que é a pergunta que nós puxa para a investigação, né? E o processo precisa de perguntas. O processo é movido por dúvidas, por incertezas. Então, parte do que a gente está aprendendo é de estar confortável com esse estado de desconforto, que é viver numa época em que as certezas caem. Todo dia as certezas caem, aquelas referências com que a gente construiu nossa vida, eles começam a se desmoronar. Eu não celebro isso de uma forma leviana, como se destruição é necessariamente algo positivo. Mas a queda de certezas cria a possibilidade de a gente voltar às perguntas originais. E essas perguntas, neste momento, me parecem ser filosoficamente necessárias, né? E as perguntas básicas são: como é que a gente quer viver? O que é conviver? Como é que é a minha relação com você, com o outro, comigo mesmo, com a vida natural? Como é que eu quero participar na criação do futuro geração? Então, eu preciso entender todas as dinâmicas que são próprias à minha coexistência contigo. Por isso eu preciso voltar a entender o que está acontecendo no momento de parceria, como é que conflito funciona, como é que a diferença e o mesmo convivem. Existe alguma coisa que é a mesma ou só existe diferença? Existe só opinião entre as pessoas ou é possível, é necessário voltar a falar sobre a verdade? Né? Palavra que a gente abriu mão de falar sobre, confundindo isso com alguma dinâmica autoritária, achando que não se pode falar em verdade, porque isso já é uma imposição negativa, uma tentativa de dominar. Agora a gente descobre é urgentemente necessário voltar a falar sobre verdade, não essa coisa superficial de minha verdade e sua verdade. Verdade mesmo. Algo que vale não somente para aquele momento, ou algo que vale não somente para esse relacionamento, mas algo que dura. Existe alguma coisa que a gente compartilha que dura? Existe alguma coisa que não é só eu e você, mas que é nós? Essas perguntas fundamentais, eles estão movendo a gente de novo. Mas a graça não é respondê-los de forma definitiva, a graça é fazer a pergunta.
se deixar ser mexido, desorientado por essa pergunta. Sim, a ferramenta é mais importante do que a obra. Não porque a obra não é importante, porque a obra é extremamente importante. O que a gente faz com a sociedade, os acordos que a gente constrói são extremamente importantes, mas no final das contas, eles estão importantes porque eles exercitam nossa capacidade de fazer acordos. Né? E eles precisam ser constantemente aprimorados, porque esses acordos são acordos acerca de algo que não fica parado nunca, que é a vida, algo que não se repete nunca, algo que está em constante processo de regeneração, de transformação.